Sim, é verdade. Os cartéis de drogas movimentam centenas de milhares, centenas de milhões de dólares todos os anos, especialmente os cartéis de droga, os cartéis mexicanos da droga. Acontece que boa parte deste montante é preciso ser lavada, porque não vem de origem lícita, e para ser lavada, os cartéis mexicanos estão investindo na criptomoeda ou na moeda virtual. É isso que diz o DEA americano. Os cartéis mexicanos estão lavando dinheiro com o Bitcoin. Mas como isso é possível e onde é feito? Via de regra, é feito nos Estados Unidos, em corretoras americanas, ou exchanges, por exemplo. O sujeito, para ter uma conta numa exchange, tem que ter os dados, fornecer dados legais. O exchange funciona mais ou menos como uma casa de câmbio. O sujeito deposita um dinheiro lá, legal, notas fiduciárias, ou então faz transferências bancárias para uma exchange, e essa, na medida em que o cliente deseja, vai comprando Bitcoin ou outras moedas virtuais. Isso é uma forma de lavar o dinheiro, mas como dar entrada num dinheiro legal para transformá-lo em Bitcoin? Como, por exemplo, um cartel de drogas mexicano faria esse tipo de transação? Passaria um dinheiro de uma conta legal, aberta em banco legal, para uma corretora, sem levantar suspeitas. Os cartéis, via de regra, não podem fazer isso. É muito improvável que um cartel como Los Zetas, por exemplo, tenha conta em bancos americanos. É preciso, nesse caso, para fazer esse tipo de transação, usar um laranja. E quem está sendo o laranja dos cartéis mexicanos nos Estados Unidos? Os chineses. Por sua vez, os chineses que fazem esse tipo de transação para os cartéis mexicanos podem desfrutar de um mercado para cocaína, metanfetamina e maconha dentro dos Estados Unidos. Tudo isso foi levantado pela DEA numa matéria eletrizante colocada ontem no site da Infobae. A matéria diz o seguinte: os cartéis mexicanos usam tecnologia a seu favor e o dinheiro virtual é outra área em que os cartéis estão interessados para lavar dinheiro. De acordo com um relatório do Drug Enforcement Administration, o DEA, os cartéis mexicanos como Sinaloa, Jalisco, Nova Geração ou Los Zetas estão começando a usar moedas virtuais como o Bitcoin para lavagem de dinheiro por meio de transações feitas na Dark Web ou na Deep Web. Para o DEA, o uso de criptomoedas é um método de lavagem do século XXI. Para outros tipos de organizações criminosas transacionais também. O uso de método de lavagem do século XXI como moedas virtuais, como o Bitcoin, tornou-se mais convencional e acessível, revela a Avaliação Nacional de Ameaças às Drogas do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Há evidências do uso de criptomoedas por organizações criminosas transnacionais mexicanas como forma de transferir sua riqueza internacional, conforme detalhe no relatório do DEA, desclassificado em janeiro. O documento relata que atualmente as moedas virtuais são voláteis e mais adequadas para movimentos do dinheiro ou operações de lavagem em pequena escala. Embora existam mais de 2.000 moedas virtuais diferentes até o momento, o Bitcoin é ainda a moeda virtual mais importante usada no mundo, de acordo com as autoridades americanas.
De acordo com o relatório mais recente da seção de inteligência estratégica da DEA, a esse respeito, os cartéis não apenas usam a Deep Web como uma plataforma para vender drogas, mas também para fazer a transação entre Bitcoin e dólares, por exemplo, ou o dinheiro fiduciário. Os mercados anônimos da Deep Web, inspirados na antiga Rota da Seda, continuam a ser uma fonte de drogas ilícitas e outros produtos contrabandeados por meio de transações em moedas virtuais, detalha o documento. É por isso, diz a matéria, o DEA, para impedir que criminosos evitem sistemas financeiros regulamentados e interceptam seus lucros ilícitos, são elementos-chave para desmantelar suas estruturas, além de serem cruciais para proteger a integridade e a estabilidade do sistema financeiro nos Estados Unidos e em todo o mundo. Segundo o DEA, à medida em que o uso do dinheiro virtual aumentou, surgiram serviços de câmbio para ajudar a converter moedas fiduciárias em virtual e vice-versa. E os cartéis aproveitam esses serviços para lavar dinheiro dos seus lucros. Como a maioria dos trocadores dos Estados Unidos, as casas de câmbio, cumprem a regulamentação contra a lavagem de dinheiro, os criminosos procuraram cambistas não licenciados nos Estados Unidos, diz o documento. Embora os cartéis mexicanos já tenham conseguido acionar alarmes em Washington com esses movimentos financeiros, as transações de grupos criminosos ainda são de pequena escala, diz a matéria. As organizações do crime organizações do crime organizado, desculpem a redundância, no México, conseguiram colocar sua renda nos sistemas dos Estados Unidos através da comunidade chinesa que lá mora, especialmente o dinheiro proveniente de seus produtos a granel. Bem, a matéria ainda é um tanto longa, mas é mais ou menos isso. Os chineses que vivem já há alguns anos nos Estados Unidos, não estou dizendo todos os chineses, alguns fazem esse trabalho de laranja para as organizações criminosas mexicanas, para os cartéis de droga no México. Recebem o dinheiro dos mexicanos, depositam esse dinheiro em exchanges, em corretoras americanas, e lá fazem a compra do Bitcoin. Bem, como é uma moeda volátil, isso quer dizer, ela pode subir muito, como pode baixar muito de repente, é claro que esses chineses também fazem, ou pelo menos representam, algum controlador de contas. O sujeito deve ficar mais ou menos 24 horas por dia em função desta volatilidade. Se a moeda subir muito, ele deve vender. Se baixar muito, ele deve comprar. Algo mais ou menos assim, o clássico. Porque a volatilidade grande pode também causar grandes perdas aos investidores nessa moeda. Se a moeda caiu muito, foi comprada por um preço razoável, um preço alto, e de repente despenca, é claro que o sujeito que investiu perde dinheiro. E perder dinheiro, certamente, não é o desejo dos cartéis mexicanos. Mas, em função disso, abriu-se também um novo mercado das drogas. Aqueles que investem ou aplicam dinheiro nesses fundos são geralmente hoje requisitados para trabalhar para os cartéis. E descobriu o DEA, que é de admirar, hoje muitos investidores trabalham para vários cartéis ao mesmo tempo. Ou seja, equipes que ficam lá controlando o dinheiro para saber quando vender ou quando comprar. É uma grande rede.
Na verdade, é uma rede do século XXI, especificamente. Ninguém sonharia nisso, com esse tipo de mercado, nos anos 90, por exemplo. E o Bitcoin é atraente pelo seguinte: só ontem, por exemplo, teve um aumento de 4,50%, 4,5%, alguma coisa assim, por cento. O Bitcoin chegou ontem a custar 43, quase 44 mil reais um Bitcoin. Quase 44 mil reais. Em 12 de fevereiro, em 12 de janeiro, o Bitcoin estava em 30 mil reais. Um Bitcoin valia 30 mil reais. Hoje passa de 43 mil reais, em menos de um mês. Só no mês de fevereiro, o Bitcoin teve um aumento de mais de 30%. É um grande negócio. Imaginem um sujeito que comprou um Bitcoin lá atrás, num passado não muito distante, por 10 reais, por exemplo. Quando um Bitcoin valia algo como 10 reais. Não sei se chegou a valer isso, mas imaginem comprar um Bitcoin a um preço acessível, como 100 reais, 200 reais. E hoje, pouco tempo depois, ver o Bitcoin bater a casa dos 40 mil reais por unidade. São lucros fantásticos. Daí, essa atividade dos cartéis mexicanos passa a ser duplamente rentável. Primeiro, ganham com a droga. E segundo, ganham também no mercado do Bitcoin. Século XXI, moeda virtual. Aliás, a moeda virtual nunca foi novidade nenhuma. A novidade agora é que é um mercado para todos. Pode entrar o ilícito como o legal também. É um mercado que não discrimina ninguém. Porém, está ligado a algo muito frágil. A energia elétrica. Se faltar a energia elétrica por um tempo indeterminado, todo esse mercado despenca. Daí porque ninguém quer ouvir falar em crise solar, estresse do sol ou coisas do gênero, tempestades solares, nem pensar. Tudo é muito grande, porém, toda essa grandeza parece, no momento, que está sustentada sobre um fio de cabelo. Loucuras, 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 como diria o... Enfim. Até depois.